chamar rapidamente aqui para cima nosso querido e grande pastor Giovanni. Não tem nada a ver com o tamanho, tem a ver com a presença, amém? Estenda suas mãos aqui para frente. Senhor meu Deus, meu Pai, usa a vida do teu filho, Pai, grandemente. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, aquilo que precisamos ouvir. Não sei ele a falar, mas teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Boa noite, gente. Começamos bem. Filho do Dudu tá lá? Então tá lá. Não foi ele? Ah, então tá bom. Cristo. Vocês estão felizes, amém? Eu também estou. E eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite extraordinária. Uma noite que Deus marcou realmente um encontro conosco. E sabe, gente, nós temos falado nos últimos meses, nos nossos encontros de Grow, dos jovens, dos Strong, sobre encontros que transformam, não é? E Deus tem falado fortemente aos nossos corações. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, elas perderam algo delas, mas elas ganharam algo de Deus. E todo encontro que nós tivermos com Deus, nós vamos perder realmente algo nosso, mas a certeza mais absoluta possível, que nós vamos sair com a nossa vida transformada, porque Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Eu queria ministrar uma palavra que realmente, vou falar em voz alta aquilo que Deus está ministrando ao meu coração, né? Eu queria pregar sobre o encontro que transforma. Coloca lá o tema, mídia, filho do Dudu, está junto comigo hoje. O encontro que transforma. Eu não coloquei esse tema aqui no grupo porque eu falei, a hora que o Senhor me chamar, eu vou pregar sobre isso. E eu não tinha colocado esse encontro no nosso Grow do Strong. A Julinha ministrou no nosso Connect. Eu não vou dar o Ctrl+C e Ctrl+V na tua ministração, tá, Julinha? Cadê a Julinha? Não tô vendo. Ah, tá aqui. Mas eu vou usar também como referência, aí também foi muito forte no meu coração. Eu saí na tua frente, então fica tranquilo. Eu queria me basear no texto de Gênesis, capítulo de número 32. Coloca lá. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o val de Jaboque. Depois de haver feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não quer que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó. Jacó, respondeu ele. A mídia está rápida. Então o homem disse, segura aí, irmão, eu estou dislexo aqui. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, dize-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que perguntas o meu nome? Então ele abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: eu vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Amém. Aí, ó, tecnologia. Vamos lá. Vou falar uma coisa para vocês. Eu queria pregar sobre o encontro realmente desse homem por nome de Jacó, que teve a sua vida transformada. Eu quero fazer rapidamente um panorama aqui para vocês entenderem. Lembra de Abraão? Abraão recebeu uma promessa de Deus: sair da tua terra, da sua parentela, nessa terra de idolatria, vou te fazer prosperar. E Abraão teve um filho chamado que é Isaac. Isaac casou-se com uma linda mulher chamada Rebeca, e ela
engravidou. No seu ventre, ela teve gêmeos, gente. Olha que coisa linda, ela teve gêmeos. E no momento da vida dela, ela percebeu que estava num desespero muito grande, porque naquela época não tinha ultrassom. Imagina a guerra que ela estava lutando, né? A briga que estava dentro dela. Eu tenho 2 anjinhos em casa, eu fico imaginando eles brigando constantemente. Agora imagina ter essa briga dentro do seu interior, já dentro do seu ventre. E eles brigavam ali de uma forma, pastor Luiz, tão grande, que ela começou a perguntar justamente para Deus o que estava acontecendo. Que ela não aguentava mais aquelas dores, aquela continuidade na vida dela. Até que um momento Deus o visita e fala: olha, tudo que você está passando é porque dentro do teu ventre existe 2 gerações. E essas gerações, o menor, o mais novo, será sobre o mais velho. Ou seja, o mais velho vai ter que servir ao mais novo. E Deus já estava mudando o projeto ali já. Existia uma regra chamada regra da primogenitura. Mas quem que é o dono da bola, meu irmão? É Deus. Então ele cria a regra e ele desfaz a regra, está tudo certo. Então não há problema nenhum. Ele criou a regra, pastor, e ele desfez a regra. E esse homem que recebeu, esse menino que recebeu o nome de Jacó, os autores de Gênesis são muito intencionais, porque o tema que vai girar a vida de Jacó, e talvez você que gosta de anotar a ministração, você vai falar: o pastor G deve ter falado umas 400 vezes a palavra bênção. E eu não vou ser redundante nessa palavra. É porque a vida de Jacó, ela foi alicerçada sobre a palavra bênção. E essa bênção que ele tinha, que ele corria atrás, fez com que realmente ele viesse a viver uma vida de correria. Eu vou correr atrás da bênção. O Jacó era o cara da correria. Era tanto o cara da correria, que quando a Rebeca vai ter a luz, ele já sai grudado no calcanhar do seu irmão. E todo aquele Velho Testamento, quando as pessoas iam dar nome aos seus filhos, elas procuravam algo que estava acontecendo para poder direcionar o nome do seu filho. Então elas olharam assim, pegou no calcanhar, então o nome dele é Jacó. Aí depois, com o tempo foram passando, Jacó, ele é sinônimo de quê? De enganador, de suplantador, aquele que dá bike nos outros. Bike é uma linguagem jovem, se você não sabe, vai participar do grupo. Dá o toquinho, dá o balão, sabe? Dá bike. Perdoa, tiozito, mas eu vou te explicar, cara. Fica bravo não, pra criar pulmão voz aqui. Então Jacó, ele era o cara da correria, é o cara que corria atrás, é o cara que realmente, olha, eu preciso correr atrás da bênção. Eu preciso correr, porque enquanto eu não for abençoado, a minha vida não vai ser transformada. Enquanto eu não for abençoado, as coisas não vão fluir na minha vida. E é tão grande isso, é tão impressionante isso, que ele começa a correr atrás da bênção. O Esaú, aquele cara forte, aquele cara de campo, aquele cara que realmente caçava e trazia os alimentos. E o Jacó, ele era o menino da mamãe, o filho da mãe, né? O menino que cuidava lá, o guri que lavava a louça. Enquanto, nada contra, porque meus anjinhos lavam tudo louça lá em casa, eu ensinei eles a limpar a casa, selva. E eles... selva, irmão. Aí eu vou fazer uma coisa para vocês. Enquanto o Esaú era o cara que ia campo, macho, fera, forte, impactante, o Jacó era o sossegado, sossegadão, o cara da mãe, que ajudava e que auxiliava e fazia uns alimentos extraordinários. Até que um dia ele, naquela ânsia, naquela correria, eu preciso ser abençoado, o Esaú volta da caça e ele, cansado, com fome, ele olha para o Jacó e o Jacó: não, eu tenho comida para você, só que é o seguinte, vamos negociar aqui, porque eu preciso da bênção. E para eu ser abençoado, eu preciso da primogenitura. Então eu preciso fazer a minha parte, porque se eu não fazer a minha parte, Deus não vai fazer dele. Então eu preciso dar uma mãozinha para Deus, porque senão as coisas não vão dar certo na minha vida. Então eu preciso, cara da correria, eu preciso dar a mão para Deus, porque senão as coisas não vão fluir. Aí baseado nisso, o Esaú chega para ele e ele realmente: olha, eu dou comida para você, você está com fome, você está morrendo da fome, eu dou comida para você, só que tem um porém, me dá a tua primogenitura aí, me vende a tua primogenitura, passa o papel aqui para mim, assina o contrato, vamos lá no cartório, está tudo resolvido, assina como testemunho, título extrajudicial e está tudo certo, perfeito?
assinou e ele tem, agora eu estou na bênção. Passa o tempo, aí nós temos um Isaac agora com seus olhos já na velhice, já cansado, não conseguindo mais enxergar um palmo na frente dele, não enxergava mais nada. E o que acontece? A mãe fica sabendo que o pai quer liberar a bênção sobre os filhos. E para liberar a bênção dos filhos, ela teve um start. O meu filho é um lar disfuncional. Então, enquanto o pai amava mais o Esaú, a mãe amava mais o Jacó, eu vou dar uma ajudinha aqui pro Jacó. Ela veste o Jacó com as roupas do Esaú, usa o perfume árabe. Tô brincando agora, não usa o perfume árabe, nem árabe não era, né? Usa lá o perfume do Esaú, até apresentar para o seu pai. Eu queria que vocês fixassem algumas palavras aqui para você entender. Ó, pastor, eu estou te imitando agora porque a gente fica dependendo dessas tecnologias aqui. Ó, voltou. Ainda bem que eu estou com o celular aqui, estou dando uma de pastor Luiz. Aí, ó. Aí ele recebe isso, gente. Ele fica imaginando, então eu preciso da minha bênção, eu vou correr atrás da minha bênção, eu vou focar na minha bênção, então eu vou me transformar e eu vou me passar por Esaú. Eu vou me fantasiar para receber a bênção. Eu vou ser outra pessoa para receber a bênção. E a pergunta que é tão lacônica, assim, uma pergunta tão forte, que o Isaac chega pro Jacó e fala: oh, você veio trazer teu alimento tão rápido, qual que é o teu nome? Aí naquele momento, meu nome é Esaú, pastor. Meu nome é Esaú. Nome Esaú, né? O cheiro realmente é do Esaú. A roupa é do Esaú, os pelos do Esaú, mas parece que a voz é diferente. Mas enfim, naquela ânsia de conquistar a bênção, ele recebe a bênção da primogenitura. E depois, quem ia lá no Grow, lá do Aventureiro, eu falo assim: vai ler agora. Antes a gente falava, era Play Plus, agora Play Record, né? Gênesis, quem está vendo Gênesis. Que cena deplorável, aquela triste. Porque o Esaú chega da caça, e quando ele vai querer receber a bênção, o irmão já dá uma bike nele já tinha dado balão nele, e ele recebeu a bênção. Na correria da bênção, o que ele faz? Eu vou correr atrás, eu não tenho mais aqui, meu irmão quer me matar, então eu vou embora. E a Bíblia diz que ele vai para Padã Arã, novamente com a sua família. A mãe direciona a ele, e agora não é mais um Jacó que está correndo atrás da bênção para receber a primogenitura. Agora é um Jacó que está correndo atrás da bênção para realmente ter algo extraordinário na sua vida. Eu preciso de uma bênção e não vou desistir, não é, Orei? Os pentecostais. Então assim, eu preciso de uma bênção e eu não vou desistir enquanto eu não ser abençoado. Eu vou fazendo o meu esforço, eu vou lutando com as minhas próprias mãos, eu vou dando gás naquilo que eu tenho e eu não vou desistir. Agora a bênção não era mais a primogenitura. Ele chega em Padã Arã e ele encontra uma nobre e linda menina chamada Raquel. Ele vai trabalhar para Labão mais ligeiro que ele, fala: eu te dou Raquel, mas aí você vai trabalhar 7 anos para conquistar ela. Passa-se os 7 anos, gente. O Labão também, bike miserável é essa que deu na vida dele. Johnny, deram mais uma bike nele, Johnny. E deu mais um balãozinho nele. E ele percebeu: fui enganado, não recebi a Raquel. E o que a Bíblia diz, gente? Você pode até receber a Raquel, mas você vai conquistar ali agora, mais 7 anos. O homem, como ele era o homem da correria, não tem problema não, vou trabalhar mais 7 anos para conquistar a minha bênção e eu não vou desistir. Passa-se os 7 anos, a Raquel vem a bênção dele. Mas olha só, como ele era o homem da bênção, o homem da correria, ele não desiste por aí. Agora a bênção dele não é mais a primogenitura, agora a bênção dele não é mais a mulher, não é mais o casamento, agora a minha bênção é financeira. Eu preciso dar certo na minha vida. Agora eu preciso correr atrás. Aí você vai ver um Jacó lidando com Labão também dando um sabãozão nele, fazendo as coisas dando errado na vida dele. Uma hora é as ovelhas malhadas, uma hora é as ovelhas brancas e tudo, mas ele prosperou, porque ele era o cara da bênção. Só que chegou um determinado momento na vida dele que já virou uma incógnita na sua mente. O vazio era tão profundo no seu coração que quanto mais ele corria, aquela canção que nós cantamos aqui: quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Parece que o poço era fundo e a corda era curta.
Aí nós temos um Jacó que não estava mais suprindo a necessidade da bênção que ele tinha conquistado. Agora ele coloca na mente dele que a bênção não é mais a primogenitura, a bênção não é mais o casamento, a bênção não é mais financeira. Agora, para eu ter a bênção por completo, o que eu preciso fazer? Opa, presbítero Alexandre. Eu olhei para o Marcelo e falei: Alexandre, é velhice, mano. Tu passou na frente do Pica-Pau, né, Marcelo? Tá mais novo. Eu olhei ali só para descontrair. Aí olha só, gente. Boa, Marcelo. Amém. Mas tô com o microfone hoje. Aí olha só. O Jacó que correu atrás da bênção chegou assim: agora eu preciso então, porque o meu avô tinha uma promessa. Eu falei no início, sim ou não? O meu avô tinha uma promessa. O meu pai tinha uma promessa. Se o meu avô tinha uma promessa, meu pai tinha uma promessa, eu fiz aquilo que estava na minha mão, eu sou o primogênito agora, então eu preciso ir atrás da minha promessa, e atrás da minha bênção. É aqui que eu quero ministrar aos nossos corações. 3 passos. 3 passos. Aí você vai ver um Jacó dizendo o seguinte: para eu ser abençoado, eu vou ter que fazer o caminho de volta. Eu vou então fazer o seguinte: eu vou voltar para a terra prometida, a terra que Deus disse que eu seria abençoado, que eu seria próspero, que as coisas iam acontecer na minha vida. Só que eu vendo a vida de Jacó, eu percebi, gente, que o Jacó ele montou uma estratégia humana para resolver a pendência com o seu irmão. Ele montou todo um cenário para resolver a pendência com o seu irmão. Mas eu percebo aqui, vendo a vida de Jacó, talvez nós temos pendências que precisamos antes de receber a bênção por completo de Deus. Pendências com pessoas, pendências com passado, pendências que nós precisamos resolver para ser abençoado, pastor Luiz. Ele montou, ele designou, ele criou uma estratégia, ele fez um plano estratégico para poder realmente receber as bênçãos que Deus prometeu ao seu avô, que Deus prometeu ao seu pai e que ele tinha usurpado. Sabe que eu vejo a vida dele e a lição de Jacó vai nos ensinar que não adianta eu resolver as pendências com o meu próximo sem antes resolver a minha maior pendência. Sabe qual era o problema dele? Eu tenho ministrado isso, quem tem me ouvido já no decorrer dos dias e dos meses. Nós pensamos que a nossa maior pendência é com pessoas, mas hoje eu tenho certeza que Deus vai transformar a rota da nossa vida, não num giro de 360, porque eu costumo dizer que um giro de 360 nós viramos e continuamos no mesmo lugar, mas um giro de 180, vamos partir para outro caminho, que é o que Deus tem direcionado para nós. Antes de Jacó resolver a pendência que ele tinha com o seu irmão, ele precisou entender, irmãos, que o maior pendência, o maior problema que ele tinha na vida dele era com 2 pessoas. A primeira era Deus e a segunda era com ele mesmo. Então antes de eu resolver as minhas pendências do passado, que eu julgo que eu preciso ter a minha vida transformada, eu vou ter que resolver uma pendência que eu tenho com Deus. É natural nós o ser humano colocarmos as nossas culpas nas pessoas. É natural nós como ser humano colocar as nossas pendências nas pessoas. Mas a vida de Jacó, ela vai nos direcionar aqui, essa treta toda. Primeiro nós temos que resolver com quem? Com Deus e comigo mesmo. E o Gênesis capítulo 32 que eu li para vocês aqui, é um momento de transformação e é um momento de decisão que Jacó tem para que realmente a sua vida seja transformada. O Gênesis capítulo 32 e o versículo, coloca lá, Mídia, filho do Dudu.
Jacó, verso 24, olha só, primeira decisão que fez com que Jacó resolvesse a sua vida. Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Repita comigo, então, Jacó ficou sozinho. Aí, esse encontro transformador, ele só vai ser realizado na nossa vida a partir do momento que nós ficarmos sozinhos com Deus. Pastor, mas eu fico sozinho com Deus? Nada a ver. Eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta, eu levo comigo o meu celular, eu levo comigo o meu computador, e eu sou altamente distraído. E quando penso que eu vou ouvir a voz de Deus, eu recebo a notificação nas minhas redes sociais. Eu recebo mensagens que eu não era para receber. Nós temos, a vida de Jacó nos ensina que a nossa vida ela é natural ser uma vidinha de fachada. Uma vida que muitas vezes nós fantasiamos para poder conquistar algo de Deus, para poder arrebanhar alguma coisa do Senhor. É neste momento que ele fica sozinho. Quem já experimentou ficar sozinho com Deus? É nos momentos que nós ficamos sozinho com Deus é que as contradições vêm na nossa mente, é que nós somos realmente impactados pelas nossas contradições, pelos nossos sofismas, por aquilo que realmente atrapalha nós de viver o extraordinário. Então o Jacó, ele experimenta ter a coragem de ficar sozinho com o Senhor. E que coragem que é essa, pastor? A coragem de você chegar em casa hoje, fechar a porta do seu quarto, deixar o seu celular lá na sala e falar: ei Deus, como é que está eu e você? Eu quero ter um papo reto agora, como é que nós estamos, eu e você? Porque eu posso enganar minha vida com as pessoas, mas eu não consigo enganar minha vida com o Senhor. Como é que nós estamos? Como é que estamos no nosso relacionamento, Senhor? Eu engano minha esposa, eu engano meus filhos, eu engano meus pastores, eu engano meus amigos, mas tem um que eu não vou conseguir enganar. Aí é nesse momento que eu chego em casa, então eu estou falando para mim, e se você quiser receber, receba no teu espírito. Mas tem uma palavra, sabe o que acontece quando as coisas estão dando tudo errado na minha vida, e meu problema é com Deus, e meu problema é com as pessoas? Coloca lá um banner que aconteceu, que eu fiz. Coloca lá, filho do Dudu, está aqui, ó. Ponta do iceberg. Isso é forte. Ali em cima é o problema que eu tenho com os outros. Só que aquilo que nós não conseguimos identificar é o problema que eu tenho comigo mesmo e o problema com Deus. Aí o meu problema comigo mesmo, o problema com Deus vai refletir aonde, pastor? Lá em cima. Enquanto eu não resolver o problema comigo mesmo e o problema com Deus, eu sempre vou dizer que o meu problema é com as pessoas. Sempre. Eu sempre vou rotular, pastor, que o meu problema é com pessoas, mas o meu problema é com Deus. O meu problema é comigo mesmo. O Jacó, ele tomou uma decisão. Passa a esposa, passa a família, passa todo mundo, eu vou ficar sozinho aqui e eu vou receber a minha bênção. Eu não vou desistir enquanto a minha vida não ser transformada. É nesse momento não de solidão, mas de solitude da vida, que ele recebe aquele homem e ele luta, a Bíblia diz, até o amanhecer. E é no momento daí que que ele está lutando com Deus. É no momento que ele está realmente brigando com Deus, que Deus chega para ele e começa a fazer algumas perguntas. Hoje, gente, eu não estou convidando você a lutar de forma, porque o texto que eu li para vocês aqui é literal. Ele brigou de pontapé e soco com Deus. Não estou chamando nós a ter essa briga. A nossa briga hoje é diferente. A nossa luta com Deus hoje é diferente. E eu queria desafiar você no momento de solitude da tua vida a lutar a Deus com perguntas. Porque Deus não tem problemas com perguntas. Deus tem problema com falsidade. Deus tem problema com coração enganoso. Deus tem problema com vida que não é transparente, gente. Deus tem problema com fantasia. Mas eu não ofendo Deus com as minhas perguntas. Então você não precisa pensar que vai ofender a Deus se você lutar com Ele, chegar na sua casa
e dizer: Deus, por que o Senhor me fez assim? Ou uma segunda pergunta: Senhor, eu acho que o Senhor errou na minha fabricação. Eu acho que o Senhor estava com a cabeça meio desorientada, que errou, porque eu nasci num lar disfuncional. Será que você tem coragem nessa noite a dizer: Deus, por que os meus pais me rejeitaram? Por que os meus pais não me ensinaram com não? E eu sou uma pessoa hoje tão frouxo, pareço um banana. Por que as coisas acontecem isso na minha vida? Eu não estou lhe convidando a dar pontapé em Deus, mas eu estou lhe convidando a chegar no teu quarto, como a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto você vai falar com Deus. E é em secreto que você vai dizer para Ele: Deus, por que eu sou assim? Por que eu tenho uma síndrome de fracasso na minha vida? Por que onde eu coloco a mão parece que não acontece nada? Por que eu tenho um sentimento de falência? Por que tudo está dando errado na minha vida? Você tem peito para lutar com Deus. Agora, se você tiver essa coragem, se você tiver essa autoridade na sua vida, eu tenho certeza, meu irmão, que a sua vida vai ser transformada. Aí, lembra que eu falei para você que todo encontro com Deus você vai perder algo seu, mas você vai conquistar algo de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. São perguntas sinceras, são perguntas que nós não vamos realmente enganar a Deus, mas nós vamos ser transparentes com Deus. Sabe por que Jacó sofria tudo isso? Pergunte para mim por quê. Fale mais alto: por quê? Porque Jacó não confiava em Deus. Porque Jacó queria sempre correr e se esforçar com as forças do seu braço. Ele sempre queria dar uma mão para Deus. Mas quando Jacó teve encontro com Deus, a sua vida foi transformada. Deixa eu fazer só uma pergunta para você entender. Imagine o pastor Roberto chega aqui e fala: gente, ontem Deus me visitou. Ontem Deus falou comigo. Ontem Deus falou forte comigo e me tocou. O que nós ficamos imaginando na nossa mente santificada se o pastor Roberto tivesse falado isso? Hoje ele vai falar aqui e a igreja ela vai cair. E ele recebeu um superpoder. Não passa isso na nossa vida, na nossa mente. Deus me tocou e Deus falou comigo e foi muito forte. O que nós imaginamos? Deus falou com o pastor, Deus falou comigo, eu fui tocado. Então se eu cuspir hoje, o milagre vai acontecer. Se eu profetizar hoje, o negócio vai acontecer. Nós ficamos imaginando que todas as vezes que Deus toca na nossa vida, nós recebemos superpoderes. E a verdade não é essa. A verdade é que quando Deus tocou na vida de Jacó, ele era um cara que caminhava 100% e não tinha problema com locomoção. Imagina um cara chegar para a esposa e falar: ontem Deus falou comigo e me tocou. Agora o cara está manquejando, pastor Marco, e o cara nunca mais vai conseguir correr atrás da bênção. O cara nunca mais vai conseguir correr, ele só vai conseguir caminhar. Imagine você ouvir a sua esposa isso, seu esposo. Mas sabe que eu entendo, gente, que quando alguém tem um encontro com Jesus, ele não recebe um poder, ele reconhece uma super fraqueza. Deixa eu lhe dizer, quando alguém tem um encontro com Jesus, ele não recebe poder para correr mais rápido atrás da bênção. Ele recebe um toque para que nunca mais ele corra atrás da bênção. Agora as bênçãos seguirão aos que creem, e eu serei abençoado, porque nunca mais eu me esforçarei. 3 minutos e eu acabo, pastor. Manda lá na mídia agora e tire esse tempo esgotado aqui, porque isso é profético. Ele ficou sozinho primeiro, e ele encarou ele mesmo. Lembra da primeira pergunta? Que o pai chegou: qual que é o seu nome? Aí ele estufa o peito: meu nome é Esaú. Sabe que o encontro de Deus que transforma? Olha só, Deus
Nós acreditamos que as coisas na vida às vezes se repetem, né? Aconteceu na vida do meu pai, aconteceu na vida do meu avô, e se eu não tomar uma decisão vai acontecer na minha vida. Mas como nós acreditamos que a nossa vida é poder de decisão, ele tinha uma decisão na vida dele. O anjo lhe perguntou: qual que é o seu nome? Aí ele falou: Jacó. Transformado, enganador, suplantador, corredor de bênção. Não aguento mais correr atrás de bênção. Eu sou Jacó. O anjo olha para ele: ei, você não é aquilo que a terra identificou, porque desde a eternidade o teu nome não era Jacó, o teu nome era Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. É isso que nós acreditamos. Mas sabe o que transformou a vida dele? Identidade, propósito, saber quem que ele era. Eu vou finalizando para parecer que está acabando. Fique de pé, gente. Deixa eu falar uma coisa. Todo encontro que Deus tem com a nossa vida, pastor Rubens, ele vai dar um choque de realidade na nossa mente. Lucas capítulo 6. Pena que o pastor Vinícius não está aqui, mas se ele estiver me ouvindo, o homem, ele é um exegeta para falar da mão mirrada, né, pastor? Ele é profundo. Vinícius, eu te amo, pastor. Mas ele tem conhecimento amplo assim para falar daqui da narrativa de Lucas capítulo 6, do homem que foi curado da mão mirrada. Imagina Deus na sinagoga, Jesus na sinagoga. E no meio da sinagoga, pastor Roberto, ele olha para aquele homem e ele chama aquele homem: vem para o centro. E aquele homem vem para o centro, pastor Luiz. Todas as vezes que nós temos um defeito na nossa vida, ou alguma situação, eu quando era novinho, não vou falar mais menor, porque eu não... Mas quando era novinho, que eu tinha meus 7 anos, a minha mão era cheia de verruga, sabe verruga? Não existe mais, nossa, não tem ninguém com verruga, né? Coisa de velho, coisa de pastor. Cheio de verruga. E sabe como é que eu andava, pastor, assim, ó? Aí eu assinar as coisas assim, não ficar com vergonha, porque era muito. A minha avó dizia: saudosa avó, é porque você apontou muito para as estrelas. Eu falei: ô miserável das estrelas, né? Fiquei contando, era tanta estrela na minha vida que a minha mão, pastor, era cheia de... a minha mão era cheia da verruga. E todas as vezes que alguém ia conversar comigo, eu escondia minha mão esquerda e tal. Tinha vergonha. Às vezes acontece isso conosco, não acontece? Nós temos vergonha de mostrar os nossos defeitos para Deus, porque nós queremos mostrar para Deus aquilo que nós não somos. Somos Esaú, um cara fantasiado, mas queremos a bênção. Jesus chega na sinagoga e fala: vem para cá, rapaz. E o que Jesus fala? Estende a tua mão. O que ele poderia ter feito? Vou estender minha mão perfeita. Está aqui a minha mão. Sabe o que arrebenta na nossa vida? É que nós queremos mostrar para Deus aquilo que nós não somos. Nós queremos mostrar para Deus valores que nós não temos, fantasias que nós não somos, pessoas que nós não somos. Mas aquele homem não hesitou em dizer: está aqui a minha mão, está aqui, faz o que o Senhor quiser. Naquele momento a Bíblia diz que Jesus estende a mão, e a mão que estava atrofiada gerou vida. Sabe que Deus está trabalhando na nossa vida hoje? Não importa aquilo que você fez, o teu passado não vai refletir o teu futuro, mas se hoje você mostrar sua mão mirrada, a tua vida vai ser transformada. Mas eu tenho a mais certeza absoluta. Porque, pastor Roberto, a religião, pastor Marco, pastor Amanda, a religião, pastor, ela impregnou dentro de nós que nós temos que se mostrar forte. Seja forte, engole o choro. Sabe por que essa igreja cresce? Na semana passada eu liguei pro pastor, nessa igreja de família, né? Aí, pastor, como é que tá? Tô com uma raiva, briguei com a sua. Que nojo que eu tô, que raiva. Que igreja que tem um pastor desse, que numa oração da manhã e fala: Deus, a minha vontade é de passar com o caminhão em cima. Não vou falar o nome, senão vou.
Vou falar, não vou falar. Não falei. Mas a religião, presbítero Dudu, ela demonstrou para nós que nós temos que se mostrar forte, sabe? Seja igual sunamita, vai bem com a tua casa, vai bem com o teu filho. Não, é mentira. Sabe por quê? Porque antes de ela resolver um problema com o homem, ela sabia: o Jesus não vai resolver a minha vida, porque meu problema não é com o homem, meu problema é com Deus. Vai bem sim, porque meu problema não é contigo não, o meu problema é com Deus. O problema é que nós queremos fantasiar aquilo que nós não somos. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Resumo da ópera. Sabe quem era o homem que lutou com Jacó? Sabe quem era o homem que lutou com Jacó até o amanhecer o dia? Ele não falou o nome dele, porque senão ele ia dar spoiler para o Jacó. Mas nós, como leitores da Bíblia, nós sabemos que aquele homem era Jesus. E quando Jesus toca, Ele é tão extraordinário, que quando, pastora, nós chegamos na eternidade, nós não vamos ver um galã de 3,5 metros sentado no trono. Nós vamos ver um homem que vai mostrar a sua mão e vai dizer: aqui estão os cravos, aqui estão os furos. É o Jacó que Deus está chamando nessa noite. O Paulo, a Bíblia diz: Senhor, eu não aguento mais, a minha vida não tem mais conta. Ai, Senhor, eu não quero mais essa vida. Ô Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na sua fraqueza. Se Cristo já nos libertou, verdadeiramente sereis livres. Eu quero orar por você. Você não vai ser mais o Jacó, você vai ser o Israel. Cadê o primeiro? Eu quero orar por você. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Sim, Jesus. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti é nisso que nós acreditamos. É nisso que nós profetizamos. É disso que nós acreditamos. Treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas. É nisso que nós declaramos sobre casa, sobre família, sobre aqueles que estão na sua casa, Senhor, sobre aqueles que estão assistindo agora. Que o Espírito do Senhor venha sobre a vida deles e que eles recebam uma transformação pelo poder da Tua Palavra, Espírito Santo. Todos que nos assistem agora sejam cheios do Teu Espírito e recebam autoridade para ter sua vida transformada. Sim, Senhor. Profetizamos. Sim, nós acreditamos nisso e profetizamos, Senhor. Profetizamos que tudo
tudo está sendo transformado nessa noite. Que tudo, Senhor, está sendo transformado. Nós acreditamos assim. Nós profetizamos assim. Nós profetizamos assim, Senhor. É sobre isso que nós acreditamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Que temer em todo tempo tu me guardas, não temas ondas da tempestade. Pode levantar. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Aleluia! É assim que nós acreditamos. Se você pode levantar a sua mão e glorificar aquele que mudou a nossa história nessa noite. É sobre isso. É sobre isso. Além. Além do impossível. Não há limites. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Não teme ao ouvir a sua Obrigado, voz. Jesus. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer em todo tempo tu. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Aleluia.